Fala galera, beleza? Estamos aqui mais um dia com mais um episódio do From Brasil Podcast. Espero que vocês tenham gostado dos episódios anteriores. E lembrando galera, nós do From Brasil Podcast, nós não temos a intenção de estar incentivando ninguém a vir para os Estados Unidos de forma ilegal e tal. A gente está aqui apenas para contar as histórias de pessoas reais, com vidas reais e as histórias que são reais. E é claro que a gente não pode deixar de lembrar e pedir aquele jabazinho, né, que é de lei. Não esquece, galera, curte, compartilha, manda pro amigo, manda pro familiar, vocês vão estar ajudando a gente e muito nessa nossa jornada, nessa empreitada nova. E sem mais delongas, sem mais demora, hoje a gente está aqui com a Cris. Cris, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, a gente fica feliz demais, porque a gente tem a oportunidade de mostrar algo para as pessoas em casa que é um pouco diferente do que a gente tinha antes na internet. Porque a galera no Brasil pesquisa muito sobre como é a vida aqui fora, mas na verdade são opiniões de pessoas que pegam e colocam, morar num lugar tal é assim, morar num lugar tal é assado. Quando na verdade o que a gente quer fazer aqui é que pessoas diferentes contem as suas versões, as suas opiniões, coloquem e exponham pra gente. E fique de uma forma bem bacana, porque ninguém é igual a ninguém, né? Então fica bem interessante de estar discutindo o assunto e tal. E vamos lá. A pergunta que eu gosto sempre de começar o programa, pra gente ter uma ideia e o pessoal de casa também entender, é aonde você morava lá no Brasil, qual região, né? Porque aqui a gente acaba aprendendo um pouco disso também, né? Porque eu só fui descobrir que eu tinha sotaque quando eu vim morar aqui. Porque até então eu achava... Carioca não tem sotaque. Eu achava que carioca não tem sotaque, porque eu só conheço carioca. E daí, conforme a gente vai conhecendo as pessoas, então interessante é isso, a gente saber... conhece mais gente, né, aqui, porque cada um de um estado do Brasil. E conta um pouquinho pra gente da tua história lá no Brasil, onde você morava, o que você fazia lá. Sim, meu nome é Cristiane Nascimento. Sou casada com o Géser, tenho 2 filhos, Daniela Nascimento, 19 anos, e Felipe, 16 anos. Meu xará. Felipe, teu xará. Tá no Brasilzão agora, tá legal. lá. E nós somos de Curitiba, Paraná. E curitibano legal. Tem um sotaque forte, ele gosta de tomar leite quente. Então a gente sempre soube que a gente tem um sotaque forte. E eu imigrei aqui para os Estados Unidos com 19 anos de idade, foi no ano 2000. Bem nova. Bem nova. Caraca, anos 2000 eu nunca imaginava passar pela cabeça de gente morar fora. Caramba, que legal. Eu tinha os tios que vieram em 99. Então meus tios vieram e fundaram a América, né? Eles apresentaram a América para nós. Que bacana. Legal. E daí, e depois disso, aos 19 anos, a tua ideia primeira foi só vir a passeio, alguma coisa do tipo? Ou você já veio com a intenção mesmo de ficar, de querer fazer dos Estados Unidos sua nova casa? Então, como eu tinha vindo algumas vezes passear anteriormente... Você já tinha vindo antes? Já tinha vindo, sim. Eu vim pra Disney, aquele sonho, né, de toda menina e tal. Então, bem antes ou... Bem antes, assim, com 15 anos. É o sonho de todo mundo. De todo adolescente. A gente, só que pra gente era um sonho muito distante, né? Sim. Mas que todo adolescente pensa, né? Disney, 15 anos de idade, passear, cara, muito bacana. Sim, daí eu tinha aquele visto, né? Antigamente era 4 ou 5 anos o visto, eu não lembro qual que era o meu. Então, como eu vim nova, depois eu vim pro casamento de uma prima, porque meus familiares todos começaram a emigrar pra região de Boston. Então eu vim com a minha família pra Boston, pra região de Boston, pro casamento. Voltamos e vida que segue. Eu estudava prótese odontológica, um curso técnico lá em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Legal. E aí eu gostava daquilo, eu gostava de trabalhar, de mexer com gente. E foi pra gente receber a formação do 2º grau e tal, a gente precisava não atender um paciente, mas fazer um trabalho para um paciente. E meu pai estava ajudando um amigo sair do alcoolismo. E meu pai ele falou, vai lá na escola da Cris, que lá eles atendem, tem dentista que atende e os protéticos fazem o que você precisa fazer para você. E eu tive a oportunidade de fazer a dentadura dele. Então foi assim, uau, quero ser dentista. Eu vou ser dentista. E porque assim foi muito legal devolver o sorriso para aquele senhor que estava no alcoolismo. Mas o caminho foi indo para outro lado. Eu tinha minha tia morando na Flórida e ela falava assim, vem pra cá, Cris. E eu tentei vestibular, comecei a fazer nutrição e tentei de outra vez para odonto e não passei. Ela falou assim, vem pra cá.
vem pra cá, estudam 6 meses inglês, depois você volta. E ela morava na Flórida. É que ia dar um up lá na carreira no Brasil também, né? Sim, daí eu falei, perguntei pro meu pai, deixa eu ir lá. Daí ele, se quiser ir, vai, mas trabalha, porque agora a tua fase de menininha que eu pagava passagem pra ir pra lá, acabou. E aí, eu nunca tive carteira assinada no Brasil, nada. E meu pai, como ele é empreendedor, ele tinha estoques de materiais pedagógicos. Eu fui vender nas escolas, livros e materiais pedagógicos, para poder juntar o meu dinheiro para vir para cá. Então, começou um sangue empreendedor dentro de mim, Bacana. né? E aí, eu vim para estudar inglês, morar um pouco com a minha tia. Aí encontrei o amor da minha vida, que é o Géser. Conheci ele. Como eu já tinha o visto há muito tempo, ele já estava para vencer. Então meu pai me ligava: teu visto está vencendo, vem embora. Já tá passando os seus 6 meses, vem fazer o vestibular e tal. E você renova o seu visto. E o medo de não renovar o visto? De ir pro Brasil de ir pro Brasil. Não conseguir renovar, né? E aí acabei ficando, e minha família veio, a gente se casou em 2000. E acabamos ficando. Legal. E daí, então, praticamente desde a sua vinda que você conheceu o Géser e se casou meio que de pronto, assim? Sim, depois de um ano eu já conheci ele, falei quero ficar aqui. Depois de um ano, 2000 a gente se conheceu, em 2001 a gente se casou. A sua vida, então, foi construída aqui junto com o Géser. de casamento, tudo, né? Tudo. E já junto com ele. Sim, então a minha vida no Brasil foi de adolescente. E aí, até o começo ali de uma juventude e tal, solteira, E aqui foi um início de uma nova vida. Então eu não sei o que é ter uma vida de casado no Brasil, como que é começar uma vida no Brasil. Eu sei como que é aqui. São muitos anos, né? Sim. Bastante tempo. Verdadeiros anos 2020. Então você tá com 23 anos de... Vai fazer 23, porque eu cheguei na metade do ano 2000. Bastante tempo já de América, né? 22 Bastante anos. experiência pra contar. 22 anos de América e 21 anos de casado. 22 de América, 21 anos de casado. Caraca, 2 que filhos, legal. 19 e 16 e são americanos. Dupla Eles cidadania. nasceram aqui. Nasceram aqui, é verdade. Em Tampa, Flórida. Legal. Então, uma coisa que eu sempre acho interessante, né? Eu ia te perguntar o porquê os Estados Unidos, porque a gente vê muita gente indo para Portugal, indo para... Enfim, para outros países, né? Mas aí essa pergunta você já respondeu pra gente, porque você tinha família aqui, já tinha vindo antes, então foi uma coisa que foi meio que automática, vamos dizer assim, né? Não teve meio que uma tradição da família, né? Foi Todo mundo. indo e daí ficou de boa. Mas você falou que você chegou lá na Flórida, ficou lá na Flórida e inclusive seus filhos nasceram lá. Sim. E por que Canérica? Então, depois de... meu esposo, o sonho dele era ser jogador de futebol e tal. Ele veio pra cá com visto de estudante, pra se tornar jogador. Só que Deus chamou ele pro ministério. Então, ele se dedicou muito pro ministério. E eu me dediquei pra minha família, pra minha casa, pros meus filhos. Eu estudei o inglês, o básico, quando a gente chega aqui. E aí, ele é técnico de computador, trabalhava com computador. Ele falou assim, bom, em Canérica eu vou poder expandir o meu business de computação, e a igreja aqui chamou a atenção dele. Então foi assim meio que uma combinação de um ministério chamado dele, pastoral, com o trabalho dele, que é na área da informática. Então, depois de 10 anos, a gente mudou pra cá em 2010. A gente saiu do calor pro frio. É verdade. Por isso é Canérica. 2010, então vocês ficaram ainda uns bons anos na Flórida, né? 10 anos. Caramba! 10 anos. E desde então vocês estão... Desde 2010 vocês estão em Canérica até hoje? Até 2022, que mudamos pra Massachusetts. Faz 3 meses. E aqui do lado, né? Do ladinho, uma hora, né? De distância. Mas não largou o frio. Não. Não largou o frio. E você passou já pela sua cabeça, por agora, vontade de voltar pra Flórida? Pra Flórida? Gosto muito de lá. Quem sabe quando eu me tornar uma senhorinha, velhinha, igual os americanos, né? Passa o verão aqui e o inverno lá. Quem entendi. sabe? É verdade. Porque a Flórida... Aqui tem essa cultura, né? A galera desce, de né, e tal. o inverno na Flórida e Sim. o verão aqui em Canérica. Porque o verão é maravilhoso, né? E daí, depois disso, de você... Porque você comentou que aprendeu o básico do inglês. E quando você chegou aqui,
mesmo, bom, ou antes de você casar, ou depois e tal, você encontrou alguma barreira, alguma dificuldade com relação ao inglês? Barreira com relação ao inglês. Eu só encontrei dificuldade quando eu tive que enfrentar outra área do meu inglês. Porque o inglês que eu aprendi foi o básico, e aí eu usava no meu trabalho, que é na limpeza de casa, que eu fazia esse meu trabalho eu sozinha, limpava uma casa e voltava para casa, era esse. E conforme a gente vai tendo filho, a gente vai aprendendo mais a lidar com médicos, consulta, um pouco, de repente, escola, do teu dia a dia, né? Porque cada área do inglês tem a sua palavra, as suas palavras específicas, né? Então a gente encontra dificuldade no aprendizado foge inglês. Um pouco do nosso dia a dia, exato, né? Exato. Mas a minha maior, assim, o meu susto mesmo foi quando um trauma aconteceu em nossas vidas, que foi em 2017. Que meu esposo teve um AVC hemorrágico e a gente ligou pro 911. Os socorristas chegaram rapidamente lá em casa e socorreram ele quase nem falava direito, e a ambulância levou, e o policial falou assim: você não pode ir na ambulância com ele porque você tem 2 filhos pequenos, cuida deles, mas você pode ir seguindo com o seu carro. E aí meu vizinho cuidou do meu filho e a minha filha ficou comigo, e ele tinha passado muito mal e aí vomitou tudo. Eu falei assim: olha, então não vamos correr atrás da ambulância, vamos limpar aqui a casa, que quando o pai voltar do hospital tá tudo limpinho. Então eu e minha filha corremos, limpamos, tal. Daí eu falei: vamos pegar uma roupa pro pai. Quando pegamos um All-Star, um tênis, que ele tava de pijama, ele passou mal no sábado de manhã em casa. E aí quando a gente chegou no hospital, que eu cheguei e falei assim: eu vim aqui para ver o Nascimento, Mr. Nascimento. Na hora que eu falei assim, as portas se abriram, abriram um monte de portas assim, e tinha uma junta de médicos no corredor. E eles ficavam assim: eles não são americanos, a gente precisa de alguém que fale inglês, Daí eu olhei para eles assim, era muita gente. E aí já veio uma assistente social, abraçou a minha filha, e o meu pensamento, eu ficava assim: eles são espertos. Eles sabem que a gente é imigrante e não tem seguro de saúde, e eles querem pegar meu seguro de saúde. E eu fiquei pensando que era isso, que era aquela movimentação. Ai, como eles são espertos. Olha, eu fiquei assim, porque a saúde aqui é algo, né, que a gente tem que ter no seguro, senão é caríssimo. E aí eu olhei para eles e eu falei assim: não, eu falo inglês. E aí eles: então não preciso de um tradutor? Eu falei: não preciso de um intérprete? Eu falei: não. E aí me levaram numa salinha separada. Nessa salinha separada, eu não sei se foi meu estado de choque, que eu não entendi nada que o médico falou. Eu só entendi assim: teu marido está entre a vida e a morte. Caramba. Eu só entendi isso. Daí ele falou: aconteceu isso, e ele entrou em coma dentro da ambulância. Daí eu: o quê? Dele: entrou em coma dentro da ambulância. Você tá me entendendo? Daí eu respirava e ficava assim: o quê? Você está me entendendo? Ele entrou em coma dentro da ambulância. Ele está entre a vida e a morte. Eu falei: não, eu tomei café com ele hoje de manhã. Caramba. Eu falei assim: eu tomei café com ele Tanto agora. É que vocês ficaram em casa ainda ajeitando as coisas porque, sim. ok, só foi algo... Passou mal, tipo, pressão, baixou uma pressão, Sim, algo do tipo. Eu achei assim que... eu não sabia o que eram os sintomas de um AVC. Por isso que é muito importante a gente se informar. Qual que é os sintomas? O que é que a pessoa está tendo AVC? Que é braço formigando, a boca entortando... vômito, ou o corpo, paralisia no corpo, né? Então eu não sabia. De repente até você consegue fazer alguma coisa em casa para amenizar ou ajudar de certa forma. O dele foi muito rápido, exatamente. Enquanto não chega o socorro. Ou poderia pedir o socorro antes, né? A gente não sabe. E daí eu falei assim: doutor, escreve o que aconteceu. Porque eu não entendia. Escreve o que aconteceu. Porque ele estava falando assim que ele teve uma hemorragia cerebral. Então eu não entendia essa palavra. Então essa foi uma dificuldade, foi um choque. Daí ele escreveu hemorragia cerebral, daí eu, ok e tal. Então aí, a partir desse momento, eu tive que ter várias reuniões com médicos. Então era uma linguagem que eu não entendia. Fora o meu estado de choque. Então essa foi a minha maior dificuldade. Entendi. Porque eu estava num estado de choque, assim, muito grande. E aí, graças a Deus, eu tinha uma amiga que sempre estava comigo em reuniões e quando era preciso. É porque não é nem porque não fala inglês, é porque determinadas situações... Sim, é outro vocabulário. O nervosismo você desliga também, né? E uma pessoa de fora, por mais que a pessoa de fora talvez seja muito próxima sua ou muito amiga e tal,
não é ela que está vivendo aquilo ali 100%, então fica mais fácil da pessoa conseguir te ajudar com o inglês, interpretar melhor, né? Sim. Mas, não tirando isso, né? Porque uma coisa, uau, mas se não tiver a pessoa que não fala inglês, você deve conhecer, talvez você já ouviu falar de pessoas que até hoje não falam inglês 100% e tal. Se não for isso, você acha que a pessoa consegue levar a vida aqui sem precisar falar muito inglês ou não? É necessário? Ou até onde? A sua opinião pra gente, até onde a pessoa consegue ir se ela não falar um bom inglês? Muito pouco. Não consegue, não vai além. O inglês é necessário, que nem aqui, pelo menos aqui onde a gente mora, nessa região. Se você não tem inglês, você não tem boca. Se você não tem carro, você não tem perna. Então, muitas pessoas que não falam inglês e não têm carro, então eles não falam com a boca deles e não andam com a perna deles. Fica muito limitado. Então, é necessário. É necessário. Eu até, na minha empresa, eu pago aula de inglês para as meninas, porque legal. É necessário. É necessário. É fundamental. Principalmente o básico para você... É claro que a pessoa consegue, mas a gente tem que ir além. Nós somos imigrantes, nós somos fortes, a gente veio aqui para conquistar. Até porque quando a gente sai do nosso país para um outro país, a língua te traz isso que você falou. Você tem que aprender a língua do país que você tá, porque senão você não consegue se sentir você mesma. Você não consegue se expressar do jeito que você se expressaria que você no seu próprio país. Exato. Parece que você não é você. Então, em qualquer país, eu acho que tem que se aprender a língua. Sim. E não só isso, né? A gente já falou isso outras vezes também em relação à cultura, né? Você, de fato, se entregar naquilo ali, você emergir na cultura, você tá disposto a viver o que as pessoas desse país vivem, né? Sim. Porque, às vezes, a gente acaba, sei lá, ficando tão preso ao Brasil, e quando você vai ver, você só quer fazer as coisas do Brasil, assistir programa do Brasil, comer comida do Brasil, né? Isso eu acho que, de certa forma, é ruim, né? Cris, eu conheço você fora, conheço o seu inglês é muito, muito bom. E quando você percebeu que o seu inglês destravou? Destravou quando eu precisei lidar com as situações difíceis da minha vida. Porque antes, eu com o marido, né, fazendo tudo, ele que resolvia tudo, ele que pagava as contas, ele que resolvia tudo. Eu resolvia as coisas de filho, né, de mãe, assim que vai na escola, reunião. Então, eu precisei me deparar com muitas situações difíceis, que é o coma dele. Ele ficou em coma 3 meses e meio. Então, eu precisei conversar com diretores de hospital, com advogados, com clínicas de reabilitação. Eu precisei retomar minha vida toda de novo. Além de todos os afazeres que você já tinha. Já tinha, com filho pequeno. Já tinha acabado com a responsabilidade de todo o restante da casa, né? E ainda mais lidar com todas essas situações. Sim, né? E as situações difíceis das nossas vidas nos amadurecem. Então, eu sempre falo assim, a gente tem, diante dessa situação que eu vivi, que eu vivo até hoje, a gente tem 2 opções. Eu falo que é o ver. Ou a gente é vítima, ou a gente é vitoriosa. E eu escolhi ser vitoriosa. O que aconteceu que, quando estava 5 dias já ele em coma, os médicos fizeram uma reunião comigo e falaram assim, realmente ele não vai acordar. A gente fez a cirurgia para drenar o sangue, tentou salvar a vida dele, mas o cérebro dele está altamente danificado e não tem retorno. E naquela reunião, com a minha amiga me ajudando na tradução, e aí ele falou assim, ele nunca mais vai acordar. E eu falava assim, doutor, e assim, era português com inglês junto. Doutor, por favor, dá uma injeção nele. Pega o cérebro dele, que foi no tronco do cérebro, a hemorragia. Eu falei, não tem como você dar uma injeção no cérebro dele? Daí ele falou assim, não tem como dar uma injeção. Eu falei, doutor, fala que é mentira. Fala que meu marido vai acordar, fala que ele vai voltar. Ele falava, eu não posso falar isso pra você. Ele nunca mais vai acordar. Ele falou assim, o cérebro dele tá falando que ele não vai acordar. E eu falei assim, doutor, não tem como a gente esperar um pouco? Ele falou assim, olha, você só tem 2 caminhos. Ou você desliga os aparelhos, ele está entubado, esses tubos vão apodrecer dentro dele. Ou você deixa ele descansar em paz.
Ou então você vai ter que fazer uma cirurgia chamada traqueostomia, que é um tubo aqui, que põe aqui para ele vegetar pro resto da vida respirando por esse tubo. Eu falei, não, doutor, não fala isso, assim, não fala isso, me dá outro médico, me dá outra... Era um pânico, sabe? Um pavor. Meu chão acabou, o chão abriu, desmoronou a minha vida. E ele falou, não, você só tem esses 2 caminhos, não tem cirurgia. Eu falei, não tem transplante? A gente fica tão... Não tem transplante de cérebro, transplante de tronco do cérebro, não existe isso. Ele riu. E eu falei assim, ele falou assim, deixa eu te explicar. Sabe quando você dorme e sem um despertador você acorda? Eu falei, sei. Muitas vezes a gente precisa de um despertador, mas sem um despertador a gente acorda. Ele falou assim, esse despertador, esse acordar que ele não tem. Naquela hora que o médico falou isso, parece que algo desceu em mim, assim, uma nuvem de Deus, não sei, uma voz falou assim, se você acordou, você é um milagre. Porque ali a gente estava precisando de um milagre. Então, esse é o que eu falo para todos. Se você acordou, se você teve esse despertar, se você acordou sem um despertador, ou até mesmo com um despertador, você teve esse despertar. Ele falou assim, nenhum cientista no mundo, a gente está querendo descobrir como que a gente entra nesse despertar. Eu falei, não tem uma injeção nesse despertar? Ele falou, não existe. É Deus. Então, ele falou assim, é como se fosse acender e apagar uma luz. Ele está apagado. E se ele acender, ele pode ser que possa acender e voltar a apagar de novo. E aí eu fiquei com essa missão nas mãos, né? E ele como pastor muito conhecido, a gente na igreja, muitas pessoas orando, foi aquela movimentação aqui na cidade, na internet, em outros estados, na Flórida e Massachusetts, onde a gente tinha conhecidos, e ali a gente foi criando no milagre, e eu consegui um médico para me dar a segunda opinião. Aí depois de 10 dias conseguimos um médico para dar a segunda opinião, e esse médico, de novo, aquela junta médica, tudo. E nesse dia a minha amiga não pôde estar comigo, mas a minha irmã veio rapidamente da Flórida para estar ao meu lado. E esse médico falou assim, já passaram 10 dias e a gente não teve nenhuma melhora. Ele ainda continua em coma profundo. E a melhora que a gente esperava ver não está acontecendo. Então você ainda precisa tomar essa decisão. E é como se você estivesse numa rua bifurcada. E isso é para todos nós, né? Todos nós temos decisões todos os dias a tomar. E eu me deparei com uma decisão, assim, enorme. É vida ou morte. É uma decisão realmente um passo de fé. E eu falei assim, doutor, não tem jeito mesmo. Ele falou assim, se você decidir tomar o caminho de manter ele vivo, você pensa bem, porque vocês não são imigrantes legais aqui no país e vocês vão ter dívida. Você não vai ter vida. Você vai viver com ele de emergência em emergência. Ele vai viver em coma, ele vai viver tendo infecções pulmonares, ele vai ter pneumonia, você não vai ter vida. Você é jovem. E ele é jovem, será que essa é a vida que ele queria ter? E ele falou assim, você vai ter dívidas milionárias. Manter um paciente em coma aqui nos Estados Unidos vivo é caríssimo. Você vai ter dívidas milionárias. Então aquilo foi assim, eu estava ali, ou tira os aparelhos, deixa ele descansar. Porque na época vocês não tinham seguro de saúde. Não, o imigrante aqui no estado de Connecticut, ele não tem direito a seguro de saúde. Mesmo que você queira pagar? Se de repente... daí no caso dele, como ele já estava num estado nessa de... situação, sim, não tem seguro que aceite. Entendi. Né? A não ser que tivesse antes e tal. O único seguro, assim, que se ele já tivesse um seguro anteriormente, ou se o seguro do estado mesmo, do governo. Só que para você ter o seguro do governo, tem que estar legalmente no país. Mas mesmo assim, mesmo que você tivesse seguro, acho que ainda tem uma participação, né? Não consegue ser... Sim, porque o caso é muito sério, né? Muito sério. É dívidas milionárias mesmo. E tanto que, depois de muita oração, eu tive que ficar muito ligada com o Pai, com Deus. Chegou um momento que
eu cheguei a pensar assim, Deus está sendo cruel comigo, porque é eu que tenho que tomar essa decisão. Eu fiquei assim, e eu falava, não pode ser minha sogra, não pode ser a mãe dele, não pode ser o pastor dele, o pai dele, não, tem que ser a esposa. E eu falava, nossa, Deus está sendo cruel comigo, por que eu estou sofrendo? Mas essa não é uma verdade, eu não conseguia enxergar a bondade de Deus. Quando as pessoas que iam visitar o meu esposo, que pastores, e a gente pensa que é um jargão, mas não é um jargão. Eles falavam assim, Deus é bom. Eu olhava assim, Deus é bom para você, que você está andando, caminhando, comendo. Como fala isso, né? E você aceitar isso numa hora dessa. Né? Eu comecei a pensar que Deus era cruel comigo. Mas foi quando meu pai veio aqui me apoiar, que minha irmã ficou um tempo, então a minha família me apoiou 100%. Aí o meu pai veio, a minha irmã falou, realmente, pai, o Géser não está acordando, a Cris vai precisar tomar essa decisão. Vai ficar com ela. E meu pai rapidamente veio do Brasil. E quando meu pai veio e ficou do meu lado o tempo todo, o tempo todo, foi aonde que eu vi que Deus é bom. Se o meu pai, um empresário ocupadíssimo, uma pessoa super ocupada, separou o tempo dele para caminhar do meu lado, um ser humano que xinga, tal, e às vezes eu me sentia abandonada na infância, porque ele não foi numa apresentação de violino, e eu pensava que Deus não estava comigo. E eu aprendi que a presença da dor não é a ausência de Deus. Porque como eu tava doendo tanto, era uma dor tão grande que eu pensava, Deus não está comigo, porque está doendo. A gente acha que Deus não está na dor, mas Deus está na dor. Então foi aquele encontro com meu pai, que meu pai chorava muito. Meu pai chorava assim do meu lado, ele chorava. E eu falei assim, se Deus está chorando, se meu pai está chorando, Deus também está chorando comigo. Então aquele meu pensamento da crueldade de Deus foi mudando dentro de mim. Então eu vi que isso é como se o meu esposo entrou em coma para eu acordar para a vida, porque eu estava realmente sonolenta para a vida. Morando no país da oportunidade, nos Estados Unidos, e estava sonolenta para a vida. Eu precisei passar por esse trauma. E então eu digo assim, a presença da dor não é a ausência de Deus. Dor é necessário. Quando dói assim, tô com uma dorzinha aqui no meu braço, é que está identificando que tem algo de errado. A gente tem que examinar e ver o que está acontecendo. Então, se a gente está passando alguma dor, é para a gente examinar. E ali se aproximar de Deus e ver o que está acontecendo. E depois de 23 dias, nós tomamos a decisão com fé. Eu tomei essa decisão com fé e com coragem. Com coragem. Eu falei assim, eu vou ser vítima pro resto da vida e falar, morreu, ou eu vou ser vitoriosa. Não importa como, Deus está comigo. Deus está... Tá doendo, mas Deus está comigo. E aí a gente decidiu não desligar os aparelhos, fazer a traqueostomia. Uau. E aí... E é sempre com fé. Ele vai acordar amanhã. Ele vai acordar amanhã. Vai acordar. E aí começou... e os médicos falaram, assim que ele não estiver mais doente, você vai ter que tirar ele do hospital. Aí começou o meu maior desafio da América, que o desafio foi de não desligar, tá bom? Não desliguei, criei com fé. Só que daí ele não ia ficar mais... Enquanto ele estava no hospital, estava tudo bem, né? Sobre os cuidados médicos. E depois disso? Aí que começa o maior desafio, né? Que é o seguro de saúde, ser legal, não ser... E aí ele já, depois disso, ele já foi encaminhado para o semi-UTI. Aí ele começou a ter várias febres. Nesse tempo eu ganhei tempo e o hospital já começou a me chamar. Junta médica, enfermeiros, tudo. Ele já não está mais doente. Ele está no estado de coma que a gente te avisou. Que ele vegetaria para o resto da vida. Ele está vegetando. Não está doente. O hospital é lugar de doente. Então, se prepare para tirar ele daqui. Eles entendem só durante o período que ainda não tem um diagnóstico, febres, algo comprovado e tal, né? Depois que o diagnóstico que eles deram antes foi, concluído, vamos dizer assim, dali para lá é o que a gente te avisou e daí Sim. A gente não tem mais o que fazer, né? Sim. Agora você vai ter que encaminhar ele levar ele para casa, né? Leva ele para casa, vai cuidar dele em coma em casa. Ou então para clínicas de reabilitação, nursing homes, que falam aqui, né? Aí mas como que eu vou levar ele para casa?
com 2 crianças pequenas, a gente pode montar um mini hospital na tua sala. Na sala da tua casa. E eu comecei a entrar em pânico, né? Como que eu vou fazer isso? Na sala da minha casa eu tenho 2 crianças pequenas. E como que eu vou... saindo do hospital, porque como ele entrou pela emergência aqui nos Estados Unidos, vocês sabem, né? Que a gente não tem, aqui no estado de Connecticut, a gente não tem o plano de saúde. Mas eles te atendem. Se você entra pela emergência, eles te dão todo o atendimento. Depois vai ver. A conta chega. Sim, teve um acidente de carro, foi um acidente, eles vão te socorrer, eles vão te dar um melhor tratamento, de primeiro mundo mesmo. E sim, o meu esposo teve o melhor tratamento mesmo do planeta, que eu digo, assim, foi muito bem tratado. E saiu. Nesse tempo que ele ficou ali, a gente aplicou para um seguro emergencial. Então, todas essas contas foram pagas por esse seguro emergencial que a gente teve direito. Então, foi algo que salvou a gente, né? E aí, o hospital ficou. Você tem que tirar ele daqui. Ele já tá saindo da CMUTI, foi pro quarto. É um dia no quarto. Aqui, eles não mantêm ninguém no hospital. Aqui, ficar no hospital não é negócio para eles. Então, e o tempo foi passando. E ele não acordava, o tempo foi passando. E passaram-se 2 meses e a gente estava naquela movimentação, aqueles GoFundMe, igrejas fazendo jantar beneficente. Foi linda a movimentação. Eu digo assim, que quando Deus permite algo muito difícil em nossas vidas, Ele nos sustenta, Ele provê. É uma movimentação humana, todo mundo se torna mais humano, todo mundo se torna assim, poderia ter sido eu, né? E eu tava com aquele meu pensamento. Não sou vítima, sou vitoriosa. Vamos lá. E aí, para encurtar a história, ele foi começar a acordar depois de 3 meses. E eu consegui, com advogados, com a igreja, manter ele ali no hospital. Assim, a gente conseguiu, Deus conseguiu manter ele ali. A gente conseguiu, estou buscando clínicas, eu estou buscando recursos para ir para casa, então nisso leva tempo. E as clínicas batiam a porta da minha cara. Eu chegava na clínica e falava assim, olha, o hospital mandou o diagnóstico do meu esposo e eu quero saber quando que eu posso trazer ele para cá. Eles falavam assim, querida, você não tem seguro? Ele não tem seguro? Eu falei, não, mas a gente vai pagar. A gente vai pagar. Elas riam da minha cara, como você vai pagar? É muito... Já sabe o quanto, né? Sim. Eu falei assim, não. A minha fé é tão grande. Eu falava assim, não, ele só vai ficar em coma 1 mês. Mês que vem ele tá acordando. Eu tenho recurso para 1 mês, porque foi muitos jantares, então foi feito... Então, tipo assim, eu tinha ali para 1 mês, né? Eu tinha o pão para 1 mês. Daí ela falava assim, não, a gente não sabe se ele vai ficar 1 mês. O prognóstico dele aqui é estado vegetativo. Daí eu saía chorando, era rios de lágrimas, assim, né? Eu falava... Porque daí eles querem mais garantias, né? Vamos dizer assim, né? Porque depois que colocar ali, talvez de repente nem conseguiria tirar, vamos dizer, não, já aceitou e tal. Exatamente. Né? Ele não sabe, enfim, queria que você de fato conseguisse demonstrar, porque no caso do seguro-saúde, era a garantia que eles teriam que receberiam, né? De certa forma, acho que até soa um pouco desumano, mas se a gente parar para entender também, né? Bom, enfim, né? Era o diagnóstico que eles tinham. Eles não estão preocupados, não estavam 100% preocupados com isso, né? Porque para eles é business. Alguém também tá dependendo daquilo ali. São enfermeiros que têm que receber. Mas acaba sendo um pouco cruel, né? Porque o ser humano tem que vir acima de tudo. Mas a gente sabe que não é muito bem dessa forma. Não é 100% dessa forma que funciona. Por isso que o advogado ficou lutando, né? Com os processos migratórios. Então, assim, eles foram muito humanos nessa espera, né? Então, depois de 3 meses e meio. Então, isso aconteceu 28 de janeiro de 2017. E ele foi acordar, dar o sinal que estava acordando 11 de maio. Então, esse todo o tempo, assim, a gente ainda conseguiu. E foi incrível a forma que aconteceu, que a gente estava orando por ele. Os enfermeiros estavam acostumados. Tanto tocar louvor e Bíblia lá, e pregações. A gente via que ele estava voltando, ele abria os olhos, mas não respondia comandos. E para a gente saber que a pessoa
tá saindo do coma, ele tem que responder comandos. Então a gente falava, mexe o dedão, ele não mexia. Põe a língua pra fora. Parecia que tava falando ali, né, com ninguém. Mas ele começou, assim, a dar sinais. A gente falava, não, tá renascendo. E eu falava, a primavera tá chegando. Eu lembro que eu fui levar meu filho na escola. E a diretora, é que é muito lindo, né? Os diretores ficam na porta da escola recebendo. Daí, esse foi a vice-diretora, ela falou assim, e aí, como tá seu esposo? Ela gritou assim, e eu no carro, eu falei assim, a primavera tá chegando e vai florescer. Daí ela fez assim, yes, sabe? Foi lindo. E eu lembro que eu saía do estacionamento e andava assim pro hospital e eu via aquelas tulipas crescendo assim, e de repente neve em cima da tulipa, mas no outro dia ainda a tulipa tava, por mais que os dias fossem difíceis, que tinha neve em cima da minha primavera, que os médicos falavam que não, eu acreditava. E aí, quando eu falava pras enfermeiras, ele tá olhando, eu mostrei uma música dos meus filhos, ele riu! E eu filmei. Quando eu filmei, a enfermeira registrou. Aí, no dia 11 de maio, o médico foi lá. Porque o médico que fez cirurgia nunca ia, né? Aí, o médico foi lá e eu falei, doutor, ele tá voltando. Ele falou assim, ele tá respondendo comandos. Eu falei, não, comando ele não responde, porque ele mexe o dedo. Eu falei, não mexe, mas ele tá piscando, ele tá falando. Ele tá falando não, assim, parece que ele quer sair dele, Daí ele falou assim, você não sabe perguntar. Daí o Gés estava assim, que tinha uma amiga acabado de orar por ele. Aí ele pegou assim, bem assim, no dedo do Gés, assim, na mão dele, e falou assim, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Daí o Gés, assim, estado de como, assim, né? Assim, todo... Aí ele falou assim, mexe o dedo. Daí o Gés fez assim, milimétrico, assim. Quando ele fez assim, ele deu um tapa na mão do Gés e saiu. Eu saí correndo atrás dele, doutor, me conta. Ele falou assim, he's coming back. Eu falei, que ele tá voltando, como é que é? Ele falou, calma, deixa o tempo. Isso foi numa quinta-feira. Aí eles trocaram ele de quarto e tal. E aí no domingo foi o Dia das Mães e eu orava, falava, Deus, dá um presente pra minha sogra, dá um presente Dia das Mães pra ela. Eu comprei uma flor, deixei lá. E falava assim pro Géser, como se ele tivesse acordado, como se estivesse falando com vocês aqui. Géser, isso é uma flor pra você dar pra sua mãe, tá? Quando ela chega aqui, você fala que é pra ela e tal. E daí ele olhava e dormia de volta, ele tinha assim, meio que ficava assim com a mão. Daí eu deixei a flor lá, deixei um cartão. Quando a minha sogra chegou, esse foi o maior presente. Tinha um enfermeiro lá e ele falou assim, eu precisei esperar a senhora chegar aqui. Porque ela chegava na troca de enfermeiros às 6 da manhã. E eu chegava das 2 da tarde. A gente revezava. Aí ele falou assim, eu precisava esperar. Eu esperei a senhora chegar aqui. Ele mexeu o dedão do pé. Daí a minha sogra, Daí ele falou assim, a senhora não tem noção do que eu tô falando. Ele tá todo conectado, ele tá voltando. Dela E esse enfermeiro, ele era ateu. E o Géser, ele escutou. Depois de tempo, ele contou pra gente que ele falou assim, eu preciso ir na igreja desse homem. Eu preciso conhecer esse Deus. Porque ele via a gente por meses ali, orando e tudo. E ainda eu falava, Adam, que ele que era o da noite, eu falava, você pode desligar o radinho, então, ou desligar meu YouTube? E eles faziam isso para nós, na madrugada. Então, a gente vê que Deus tem um propósito na dor, na tragédia. E quando que eu falei para vocês que eu ligava para as clínicas, teve uma clínica que é a melhor do estado de Canérica. Eu falei assim, eu vou levar meu esposo aí. Ele estava em coma. Dela a diária aqui é 1.500, fora fisioterapia, remédio, imagine, né? Daí eu falei, tá bom, eu vou me preparar e vou levar ele aí. Com fé. Eu falava, não, vai na melhor e tal, Deus vai prover. E quando o Jéssica deu o sinal que estava acordando, e aí eles levaram ele para a melhor clínica. O hospital pagou para ele nessa clínica, 1 mês nessa clínica. Então, o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus do impossível, algo que eu me posicionei. Deus é o Deus do impossível. As palavras, todas as palavras que eu li, que eu recebi, que eu leio, elas são fiéis. E assim começou a nossa jornada porque ele não acordou... Opa, acordei, oi Cristo, tudo bem? Ai, cadê as crianças? De pegar no colo. Não, ele acordou aos poucos, piscando, se comunicou piscando por mais de meses. Depois começou a aprender a falar... Como um quadriplégico, sem mexer nada. Ele começou pelo dedão da mão, dedão do pé e foi. Na clínica ativaram ele. Levei ele para casa. Depois, ele foi para casa depois de... deixa eu ver se eu prendo esse aqui. Foi para casa depois de... Prendo aqui.
Aí deu. Voltou para casa depois de 5 meses e meio. Então era terapias em casa, daí os custos eram para nós. Mas aí como a gente tinha toda aquela movimentação, a Igreja Católica fazendo churrasquinho, era as meninas vendendo vestido, rifa de bolsa, foi lindo. E aí a gente tinha aquele recurso para pagar a terapia dele em casa. E aí foi indo. E conforme ia acontecendo as coisas, eu descobria que tinha como aplicar naquele hospital e aquele hospital pagar a terapia daquele mês. Então Deus foi provendo tudo. E aí daí foi para piscina, tinha terapeutas em casa. A gente já não dá mais para fazer terapia em casa agora. A gente não tem recurso, vamos para a clínica. Como que nós vamos? Ele é como não tem como entrar no carro. Um táxi era caríssimo. Pra gente ir pra clínica de táxi era $30. Então, 30 pra ir, 30 pra voltar todo dia não dava. Aí a gente descobriu que tem um ônibusinho da cidade. Então, a gente ia com o ônibus da cidade, que é especial pra essas pessoas. Peguei de ônibus, feliz da vida. A família ficou feliz, a família ficou alegre. Apesar da situação ser muito difícil. Mas Deus sempre se mostrou com a gente. Foi aonde que eu me deparei, assim, agora. Ele está assim, se recuperando. Eu tenho 2 opções de novo. Vitoriosa eu já escolhi, esse V que eu escolhi. Agora, ou me conformar com a situação, ou eu tenho que ter coragem. E daí eu gosto de falar dos 2 Cs. Ou a gente é conformado com a situação, ou a gente é corajoso. Assim é o imigrante aqui nesse país. Ou ele é conformado... vida difícil, ou ele é corajoso, veste a camisa de coragem, e a Bíblia é o meu guia, o Senhor Jesus é o meu provedor, Jeová Jirê. E aí eu falei assim, agora 2 decisões, né? O médico não falou, você tem 2 decisões? 2 caminhos? E é assim, vitoriosa ou vítima. E agora foi ou conformada ou corajosa. E eu escolhi o C de corajosa. E aí eu falei, agora vambora. Vambora e lutando assim para melhor recuperação dele. E aí foi então que no ano antes da pandemia, 2019, eu fiquei focada só nele e algumas pessoas subcontratadas trabalhando na limpeza para mim. Eu não tinha companhia de limpeza, nada. E aí foi aonde que o recurso vai se acabando. Vai se acabando. É muita despesa. Muita despesa. É muita despesa. Vai se acabando o recurso. E aí, tipo, como eu tava focada muito nele e eu não tava focada no meu trabalho, eu comecei a perder clientela. E aí, um dia levei ele como daí ele ganhou seguro por um tempo, porque a mãe dele tava legalizando ele. Tava chegando o green card na porta de casa. Aí... Não foi aprovado, espera, vai ter que aplicar de novo. Perdeu o seguro. Então, nesse tempo que ele ganhou o seguro, a gente conseguiu um maquinário para ele tomar banho, uma cadeira de roda melhor. Então, nesse todo o tempo, Deus está provendo. E aí, perdeu o seguro porque o permit venceu e tal. Aí, eu comecei a levar ele para uma academia de cadeirante. Aí, eu ia ele já podia entrar dentro do carro, do meu carro. A gente tinha todo o equipamento para colocar ele dentro do carro. E ir recuperando a força muscular. E aí, né, eu fui na academia, quando eu voltei, falei pro meu filho, pro Felipe, Felipe, faz um franguinho aí que a gente vai comer e vai pro lago passear. Vamos levar o pai pro lago e tal, vamos andar lá de caiaque. Quando eu cheguei em casa, ele falou, mãe, nada acende aqui em casa. Nada, eu já tentei fazer na air fryer, eu falei, a luz que caiu lá embaixo, porque é verão, ar-condicionado ligado. Dele, mãe, não tem nada aceso aqui em casa. Eu falei, meu Deus, cortaram a luz. E eu falei, que situação. Meu esposo nesse estado, ainda cadeirante, cortaram a luz. Aí foi onde eu dei o meu grito. Eu falei, eu não aceito isso, eu não quero, eu moro na América. E eu tenho um Deus provedor também. E foi onde eu dei o meu grito, assim, falei assim. E aí eu liguei para a companhia de luz e falei assim, eu atrasei acho que 2 meses. Eu falei assim, por favor, eu preciso dessa luz ligada. Eu tenho meu esposo cadeirante, eu preciso de ar-condicionado, eu preciso de fogão, eu preciso de luz dentro de casa. Ela falou assim, diante dessa situação eu vou mandar um técnico rapidamente aí. Só que você vai precisar de um documento do médico que comprove tudo isso e a gente nunca mais vai poder cortar a sua luz. Eu falei assim, eu não vou preencher documento de médico nenhum, porque a minha luz nunca mais vai ser cortada.
Eu não vou usar essa situação como amuleto. Pra você se apoiar nisso, pra dar uma situação tão ruim, ter uma certa vantagem em outro lado, né? Senão a gente fica conformado. E eu não queria ser conformada. A Bíblia diz, não se conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela renovação da sua mente para experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Então a gente tem que viver para experimentar a perfeita vontade de Deus. E aí foi onde deu meu grito. Eu falei assim, eu vou voltar a limpar as minhas casas, vou retornar, vou estruturar uma empresa, que eu sempre tive esse sonho. Eu tive esse sonho quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu vou ser uma empresária na área da limpeza. Só que aqui não tinha ferramentas e eu era muito nova, não sabia fazer. Então eu fui ser dona de casa mesmo. E agora a gente tem toda a ferramenta, tem toda a didática pra gente se tornar um empresário da área da limpeza. E aí eu falei, agora eu vou focar nisso. E aí colocava pessoas para cuidar do meu marido, assim, em casa, assim, e fui trabalhando. E na pandemia estruturei tudo. E agora eu além de cuidar do meu esposo, eu cuido da minha empresa de limpeza. Então eu precisei passar pelo corte de luz para dar aquele grito, né? Para de fato, porque né, era uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Se desde que você chegou aqui nos Estados Unidos, se algo tinha acontecido com você, se alguma coisa ruim aqui nos Estados Unidos poderia ter te acontecido, né? Você contar pra gente e tal. E você já entrou, mas assim, acho que a lição que a gente pode tirar, né? Acho que todo mundo tem alguma situação, né? E às vezes as pessoas vêm pra cá e ficam se prendendo a saudade para não avançar, fica se prendendo ao idioma para não avançar, fica se prendendo a tantas outras coisas que são bem menores do que você acabou de contar pra gente para não avançar, né? E você, no meio disso tudo, ainda teve força para falar, não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer crescer, vou fazer o negócio sair do papel. Sim, e eu lembro que as pessoas chegavam na minha casa e falavam assim, pega ajuda do governo, você tem filhos americanos, aplica para ajuda do governo, eles pagam seu aluguel, eles fazem... Eu falei assim, não vou. Não é orgulho, mas é uma decisão. É uma decisão. Eu falei assim, a ajuda do governo vai ser aquilo. Sendo que a gente tem capacidade para seguir, enfrentar e seguir em frente. E eu senti aquela coisa no meu coração, assim, eu quero levar aquilo que a gente tem, a nossa cultura brasileira, aquela nossa alegria, o nosso... a nossa garra dentro dos lares americanos. Então eu sempre, a Andréia me conhece, né? Eu sempre falo para as meninas que trabalham comigo, a gente tem que ser a alegria maior dentro dessa casa. A gente fornece uma melhor qualidade de vida para o americano, para ele poder sair com os filhos, para ele poder passear com a família e não se preocupar com a limpeza. E diante dessa cultura da minha empresa, ela foi crescendo. Então eu estava condenada a ter dívidas milionárias. Mas eu decidi ter coragem. E Deus na minha frente, né? Deus na nossa família. E hoje a minha empresa já está quase menos de 3 anos, faturando $500 mil. Uau. Então, e nós estamos, eu quero ao rumo a muito mais, a muitas conquistas. Uau. Então, qual a decisão que a gente toma em nossas vidas? Ser vítima ou vitoriosa? Então, assim, o que é? É acreditar. Acreditar que o nosso Deus, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E não é porque está doendo que não vai acontecer. Aí a gente ainda vive nossa vida diária é um desafio. Meu esposo ainda, ele tá ganhando força muscular, a gente paga terapeuta para ele, fonoaudiólogo, tudo. É um estilo de vida diferente, mas é um processo que a gente está aprendendo. E aí, se você me perguntar, você crê que ele vai ficar 100%? Eu creio em milagres. Continuo crendo em milagres. Depois disso tudo que você viu e uma decisão dessa, né? Imagina, de repente, o estado hoje, o peso que você carregaria. Até hoje você não saberia se você tinha tomado a melhor decisão ou não, caso você tivesse tomado a decisão ao contrário, porque a gente conhece ele, sabe a melhora que ele teve, né? E de repente você poderia ter interrompido isso se você
por si só tivesse tomado uma decisão ou tivesse pensado mais em você do que nele, que não seria errado, né? Ok, tinha uma decisão a ser tomada, mas você acreditou, teve força para continuar. E, cara, eu não sei, uma situação que quem tá de fora, né, não sabe como lidar. Eu não sei o que eu faria, Andréia. Um tempo atrás... Não tem como imaginar. Não tem como a gente imaginar isso, né? A própria pessoa que passa... Sim. Você sempre teve que tomar... Acredito que a gente acorde com sempre 2 opções, igual você falou aqui. Mas as suas 2 opções sempre foram muito difíceis até aqui, né? Foram. Mas o refrigério também chega. Sim. Pelo que você conta pra gente. Sim. Tá chegando e a superação. É o refrigério diário, né? Exato. E uma coisa que você falou aqui que me fez pensar bastante, né? Enfim, é um programa totalmente diferente do que a gente já fez até hoje e tal, porque, enfim, várias horas que você falou aí eu fiquei emocionado, pensativo, porque de fato faz a gente colocar coisas pequenas no seu devido lugar. Né? Tem tanta coisa pequena que acontece com a gente coloca aquele troço como se fosse, uau, e agora? O que eu vou fazer? E é pequeno, é você simplesmente resolver. Né? Eu não consigo imaginar, igual eu falei, a situação que você passou, só você própria contando pra gente pra dar uma dimensão, mas mesmo assim eu não consigo ainda dimensionar porque não foi comigo, não foi na nossa pele, entende? E quando você falou do acordar de manhã, isso me fez pensar demais, porque automaticamente a gente acorda, a gente não sabe como isso acontece, a gente pega no sono de noite e acorda pela manhã, igual você falou, ser um despertador, às vezes algo faz você despertar, levantar, um barulho ou algo do tipo, né? Ou um incômodo do seu corpo, enfim, vontade de ir ao banheiro, enfim, às vezes. Mas tem vezes que você tá dormindo tão bem, de fato, que nada disso te incomoda e o seu sono acaba e você volta, né? E eu acho que se a gente parar para ser, acho que, o mínimo inteligente possível, a gente consegue ver que tem algo maior por trás disso, além disso, que simplesmente você fechou o olho e no outro dia abriu, né? E você falou que quando o médico te explicou isso, né, e eu vi isso vindo de você, de alguém que passou por isso e de uma outra pessoa, porque a gente acredita também na medicina, óbvio, a gente não é tolo a tal ponto de você dizer, eu acredito só em Deus e não procuro nenhum médico, não levo, não faço um exercício que o médico manda, ou não toma o remédio, é um pouco, né, de ignorância, né? Ignorância e tal. Mas quando você falou que o médico falou isso pra você, que é como se fosse um switch, né? Switch, foi isso que ele falou. Então, assim... Me marcou. Cara, marca a gente, faz a gente repensar, faz a gente pensar 2 vezes antes de falar realmente importa. Isso. No que de fato importa, eu lembro que foi esses dias na igreja, uma moça falou pra o Géser assim... Géser, você é um milagre ambulante. Tipo, você é um milagre ambulante, porque a gente vive em milagres. Eu estou escrevendo meu livro e ali eu destrincho tudo isso, né? Todas essas esses milagres que a gente tem vivido aqui, a gente conta no geral. E aí depois eu parei para pensar, todos nós somos milagres ambulantes. Agora a decisão é o que a gente decide para fazer com o nosso milagre? Ter uma vida extraordinária ou uma vida medíocre? Porque se a gente acordou, e eu vou te falar, eu fiquei indo em clínicas, era minha rotina, era ir em clínica de reabilitação. E lá eles falavam que tem 160 pacientes em coma. Caramba. Eu não sei, eu preciso fazer uma pesquisa para saber, mas existem milhões de pessoas em coma, em estado vegetativo, 160. Aqui somente em um local, né? Ali no Hospital for Special Care, que é aqui em New Britain. 160 pacientes em coma. Não assim, recuperando, em coma profundo. Caramba. E daí, pra gente fazer, só pra gente fazer um critério de comparação, né? E você acha que se você tivesse passado por essa situação e você estivesse no Brasil, você acha que por você estar aqui, apesar de ter sido uma situação muito mais difícil e ter essa questão também eu só quero comparar agora a questão de hospital, né? Porque você falou que tudo muito caro e tal, se vocês de fato ficassem com a dívida, algo absurdo, a gente sabe disso, né? Eu destronquei um dedo
um tempo atrás e gastei 3 mil e poucos dólares de hospital com um dedo destroncado. Foi tipo um raio-x do dedo. Umas 2 horas ou 3 lá. 2 horas na emergência, um raio-x do dedo e uma injeção. 3 mil dólares. Entendeu? Então, assim, a gente sabe. Eu só tô dando um exemplo de uma coisa bem pequena, né? Em relação a valores. Mesmo assim, com todo esse risco que você correu em talvez ter que ter uma dívida muito grande, mesmo assim você acha que essa situação, caso não tivesse para onde ir, está aqui, foi melhor? Você acha que ele teve acesso aos melhores médicos e tal? Aqui foi melhor mesmo assim? Mesmo podendo ter uma dívida muito grande? Eu acredito que sim. Como eu vim muito nova, né? Assim, familiares ou pessoas que são do Brasil falavam assim para mim, se ele estivesse no Brasil, ele já tinha morrido. Eu tenho uma amiga que tinha uma amiga que sofreu o mesmo AVC, ela estava lavando louça. Conseguiram socorrer ela só aguentou 4 dias em coma. Ela teve falência múltipla de órgãos. Novíssima, ela tinha... Nossa, eu acho que ela tinha 32 anos de idade. Eu lembro que foi bem no dia do meu aniversário de casamento. E ela veio a falecer, deixou 2 meninas. E a irmã dela, que mora aqui, ela fala, Cris, a minha irmã não aguentou, porque eu não sei, o hospital que foram socorrer. Aqui, ele não teve uma pneumonia. É incrível que ele não teve uma ferida no corpo. Dizem, eu não sei, mas dizem que isso é impossível. Uma pessoa acamada ganha feridas no corpo. A minha sogra, infelizmente, veio a falecer. Tem que usar aquele colchão caixa de ovo para não dar ferida, porque a pessoa fica muito deitada, sim, sempre ele não na mesma teve posição, uma ferida. Né? Isso é milagre, e eu também os cuidados, eu acredito. E a minha sogra ficou no mesmo hospital, no mesmo quarto, na mesma UTI que ele ficou. E ela, em poucos dias, ela tinha feridas no corpo. E ainda eu comecei a falar, meu esposo não teve. Ele ficou aqui, ela tá com ferida, cuida dela. Eles falam, a gente está tentando fazer o máximo. Então, assim, a gente vê milagre que Deus está me mostrando o quanto Ele cuidou. Mas a assistência aqui é muito boa. Mas eu vou te falar uma coisa. Há uma grande diferença em você ser cidadão americano e você não ser um cidadão americano. Porque eu passei pela mesma situação com a minha sogra. Infelizmente, ela teve um câncer, glioblastoma, acho que é assim que fala, no cérebro. Foi muito rápido, em 40 dias ela veio a falecer. Ela desmaiou, foi para o hospital, isso foi em 2020. Até isso meu esposo passou pelo luto. E aí o tratamento médico é igual. Trataram super bem, papapá. Mas o depois é diferente. Para mim era assim, você não tem documento, você vai se virar. Com ela não, nós estamos ligando para as clínicas, nananana. Então realmente é muito importante a gente ter o documento aqui nesse país. Eu senti a diferença do depois, das contas. Eles ajudam mais, vamos dizer assim. Sim, porque tem o seguro, tem tudo, é tudo encaminhado, há uma grande diferença mesmo. É uma coisa legal de se falar, né? Porque saúde, né? Depende de tudo, você depende de estar saudável para fazer as coisas. Se você não tem saúde, você não tem nada. Exato. E daí, por mais que a gente não sinta assim, num geral, né? Porque já perguntei também e tal, e acontece com a gente também, eu não sinto uma discriminação muito grande de você estar andando na rua e tal, esse tipo de coisa. Até mesmo se você tem uma certa dificuldade de inglês para comprar em loja e tal, vai tudo bem de boa ali, né? Mas numa situação específica que você viveu, eu, graças a Deus, não precisei ir para o hospital, nem André, a gente não usou e tal, nem nenhum chegado nosso a esse ponto, né, pra gente saber um pouco mais a fundo sobre, mas eu nunca tinha ouvido falar isso, né, de você conseguir transmitir pra gente essa diferença em relação a uma pessoa que tem seguro ou documento por uma que não tem, né? Sentir essa... A gente não foi discriminado, mas o que tem a cidadania é mais fácil. O caminho é mais fácil. Inclusive encurtado por eles próprios, né? Por eles próprios. Vai te dizendo, faz isso e aí tal. Eu falava, nossa, que fácil, eu assinava papel, assinava aqui, tal. E eu tive que ajudar ajudar ela meu esposo, também, né? E com ele era tudo difícil, né? Então eu vejo também nisso o agir de Deus, assim, nesse processo que nós estamos vivendo. Porque você pode falar para mim, você tinha o seguro de saúde, tá tudo bem tomar essa decisão de não desligar os aparelhos, o seguro e arcar com todas as despesas.
Mas no meu caso não foi isso, foi realmente um passo de fé. E Deus... E o seu passo de fé hoje tá mostrando que você estava certa. Sim. Porque hoje a gente vê a diferença nele. Sim. E uma coisa que as pessoas perguntam, Andréia, é se a mente dele ficou boa, perfeita. Não perdeu nada, o cognitivo, porque o AVC foi no tronco do cérebro, não foi nessa área aqui. Não tem como não ser Deus. Então ele consegue ainda se comunicar, tá falando. Não tem uma vida independente ainda, mas estamos rumo à vida independente. E Cris, fala aí. Acredito que ela já tenha meio que respondido. Qual o caminho que você usou para viver o seu sonho americano? Na verdade, eu não estava vivendo um sonho americano. Eu estava sonseira, vou falar a verdade, né? Antes do meu esposo ter o AVC, eu estava vivendo, sobrevivendo. Eu estava conformada. Mas você acha que é possível viver o sonho americano? Porque é uma frase bem clássica, né? Acho que todo mundo sempre fala, vou para os Estados Unidos porque eu quero viver o sonho americano. E para você? Sim, é possível. Eu precisei passar por esse processo para me acordar. Mas é possível, sim. É possível, que é o país da oportunidade. E meu sonho americano é continuar aí trabalhando, fazer minha empresa crescer, porque quanto mais a minha empresa cresce, mais eu tenho condições de pagar terapeutas, pagar as melhores máquinas, um andador automático, algo assim, para o meu esposo ter uma vida independente. Então, o meu sonho hoje é americano, os meus filhos fazerem a faculdade deles, eles seguirem com sucesso, e eu com meu esposo, ele ter uma vida mais independente. Né? Poder sair de um carro e de repente dirigir um carro sozinho. Esse é o sonho, esse é o meu. E como que eu vou fazer isso? Pedindo ajuda do governo? Ou fazendo vaquinha na internet? É algo desgastante. Então pedindo para Deus, Senhor, abre as portas de trabalho. E aqui dá pra gente trabalhar. É só a gente ter organização, ter foco e estruturar tudo. Acontece. Acontece, eu acredito, sim. E em relação pra galera de casa de repente, ter um norte, vamos dizer assim, né? Você conseguiria dizer pra gente um caminho para isso, pro sonho americano? Vamos dizer um beabá, um feijão com arroz, que o pessoal de casa pudesse de repente pensar, se ela tá fazendo, ok, mas por onde eu começo? Eu poderia fazer, faz isso, isso e isso, que você tem uma chance maior disso dar certo. Para mim, a direção de Deus é o caminho. É você não sair da direção de Deus. Eu sou mulher de fé, então é difícil, eu não consigo falar, você está no centro da vontade de Deus. E não é só estar no centro da vontade de Deus, é ter uma mente renovada. Não adianta você estar no centro da vontade de Deus e ter uma mente medíocre, não renovar a mente, não buscar estudo, não estudar, não ler, não participar de palestras ou buscar conhecimento. Então eu acredito que eu não estudar o inglês, né? Não, eu estou no centro da vontade de Deus, mas não faz a sua parte. Eu fiz uma live esses dias contando o testemunho da visão do meu esposo, porque cada dia é um milagre. Então, se eu pudesse dar um conselho, tenha foco. Tenha uma visão, não tenha duas visões sobre os Estados Unidos ou sobre o teu sonho americano. Porque o meu esposo estava vendo duplo por causa do AVC. E aí, não posso contar tudo aqui, depois o pessoal quiser pode olhar no meu Instagram, lá que eu conto o testemunho. Mas foi uma caminhada de 6 anos para hoje ele fazer uma cirurgia, a gente conseguir esse milagre dele ter uma visão. E ele falou assim para mim, como é bom ter uma visão, ver uma imagem. Então, se fosse o beabá, tenha um foco, uma imagem com mente renovada. Porque não adianta ter dois. Vou pro Brasil ou não vou? Aqui eu não sei, Felipe. Vocês estão entrevistando as pessoas. E como nós nos mudamos para Massachusetts há pouco tempo, então a gente está conhecendo pessoas novas. Então, qual que é o nosso papo? Quanto tempo você está aqui? Aí a pessoa fala, eu tô aqui há 2 anos, 3 anos, outro, 15 anos. Aí, você tem vontade de voltar pro Brasil? Daí tem pessoas que falam assim, um dia eu durmo, acordo e tenho. Outro dia não, outro dia esse país é meu país. Isso é visão dupla. É verdade. Né? Então, ou tem pessoas aqui, não, eu vou voltar pro Brasil, eu tenho data para voltar pro Brasil, já tenho
300 mil bois, já tenho fazendas. É uma visão. Então, se fosse o Beabá, eu tenha uma visão, um foco, direcionado por Deus, no centro da vontade de Deus, com uma mente renovada. Daí a chance de dar certo... Não tem como dar errado. A chance, a chance de dar certo é 100%. É verdade. E aqui, pra gente encaminhar pro final, uma pergunta clássica que você acabou até de falar aí, que as pessoas falam muito, algumas pessoas planejam, outras não. Mas você tem vontade de voltar para o Brasil um dia? Você acha que deixou alguma coisinha lá para trás que você ainda precisa estar lá para resolver? Ou por você mesmo, porque tem família, tem gente lá, você quer que envelhecer lá, algo do tipo? No momento, não. Pode mudar, né? Uhum. Mas no momento, não. A nossa vida é aqui, nosso foco é aqui. Agora, o meu filho foi pro Brasil para treinar futebol e quer morar lá. Falou, mãe, eu só vou ir para passear. Então, mesmo ele estando lá, eu sei que ele está bem, eu não tenho vontade de, eu vou lá, morar lá para ficar do lado do filho. Não, no momento, eu e o Géser... Também não quer impedir o sonho dele. Não vamos impedir o sonho dele, a gente investe no sonho dele, mas no momento é aqui mesmo. É aqui, Brasil é para passear mesmo. Graças a Deus, minha família tem condições, sempre vem passear para cá, sempre está aqui. Legal. E quando o nosso documento chegar, a gente vai estar passeando lá. E sem planos de morar lá, não. É aqui mesmo. Na verdade, a sua vida tá ao contrário, né? Muita gente mora no Brasil, sei lá, durante 30 anos e tem 5, 6, 10 anos nos Estados Unidos. Você morou no Brasil por 19 anos e tem 22 anos de... É verdade. Indo pra 23, né? Indo pra 23. Então eu tenho mais tempo de América. De América do que de Brasil. Então sua vida de fato tá aqui, né? Não tem nem porquê... Meus filhos são bem brasileiros, falam português, tudo, mas... Bem e tal. A Dani fala super bem, o Felipe agora tá aprimorando no Brasil. E eles também, a Dani ama o Brasil, tudo, mas a vida é aqui. Ele agora, o Felipe, tá nesse coração apaixonado pelo Brasil. E só pra gente... Enfim, eu queria ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui rapidão. Você consegue chegar um pouquinho pro lado pro Géser chegar aqui? Só pra gente apresentar ele pro pessoal. Consegue destravar aí a... Vamos lá, vem cá, meu milagre. Faz assim. Vê se a gente pega naquela... Vê se você consegue chegar um pouquinho mais pra trás, Cris, a sua cadeira. Tô com medo de bater aqui. Isso, nessa lateral. Aí. Pode vir, não precisa ter pressa não. Sem pressa. Só um pouquinho mais pra frente. Aí. Será que dá? Pegou? Perfeito, pegou lá na câmera. Então, pessoal, um pouquinho fora do que a gente já fez antes aqui, mas eu não podia deixar de querer encerrar esse programa dessa forma, né? Mostrar o Géser, ele tá pegando ali um cantinho na câmera ali, mas nessa câmera aqui também do lado vai pegar ele bem também. Para vocês verem, pessoal, que não é toda vida, toda história que é a mesma história. Cada um tem uma história de vida diferente, né? A gente vem buscando algo, você não imaginava passar por nada disso, mas, bom, graças a Deus por isso, porque Deus sabe de todas as coisas, graças a Deus porque vocês estão aqui. Géser, obrigado por ter apoiado, por estar com a gente aqui hoje. Tá bom? Cris, obrigado demais pelo seu tempo, disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, tá morando longe, veio, dirigiu esse tempo inteiro para estar aqui, mas para contar a tua história. E eu espero que, de fato, a história da Cris, de certa forma, tenha motivado vocês, tenha passado alguma coisa, e eu acredito que sim, né? Porque ensina a gente, né? História com certeza, de força, superação. Com certeza ensinou a gente. Então é isso. Obrigado, pessoal. Esse programa vai estar em breve aí para vocês. E curte, compartilha, manda pro pessoal, que eu tenho certeza que essa história foi de encontro ao coração de vocês. Cris, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Felipe. Obrigada, Andréia. E eu quero falar aqui, perseverar sempre, desistir jamais. Beleza. Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau, até mais.